Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que sempre nos honram com a sua audiência, o nosso muito obrigado, na certeza de que no programa de hoje, mais uma vez, a Estrela Guia inovando, vai trazer um assunto palpitante e até discutido na nossa sociedade. A Estrela Guia sempre procura diversificar, trazendo assuntos palpitantes, importantes e assuntos até que façam com que as pessoas reflitam e que a sociedade até se mobilize, se mexa um pouco. Hoje o tema do nosso programa é superação. Ninguém melhor do que o meu amigo Eduardo Ravazini para falar sobre isso. Eduardo, meu amigo, é um prazer enorme estar com você aqui. Eu quero te agradecer de coração por você ter vindo aqui ao nosso programa, viu? Seja bem-vindo, a casa é sua. Imagina, seu Walter, eu que agradeço. Quero dar muito obrigado para você, para a sua produção, para o Fernando. Quero dizer para todos os espectadores que é um grande prazer estar aqui. Boa noite a todos. Ótimo. Eduardo nasceu em Santos? Não, eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Vim para cá, para Santos, com 5 anos de idade. Fiz toda a minha vida escolar e acadêmica profissional aqui. Portanto, me considero um santista. Me considero um santista e gosto muito dessa cidade e dessa região como um todo. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer toda a rica história de vida desse jovem que está aqui conosco e que vai nos passar exemplos, informações, né? Questionarmos-nos, né, Eduardo? Sim. Para que a gente possa... Eduardo, bom, claro, eu tenho aqui, você nasceu antes da hora... Sim. Agradeço pelo jovem, agradeço pelo jovem. Vou fazer 35 anos, agora no dia 3 de fevereiro, apesar de muita gente dizer que não parece. Antigamente eu ficava chateado de falar, nossa, você parece tão menino. Agora que eu já passei dos 30, estou feliz com essa história de parecer mais novo. Como o senhor perguntou, né? Eu nasci de 6 meses, né? A minha prematuridade, ela gerou deficiência física, eu ando de muletas e eu também tenho baixa visão, né? A gravidez da minha mãe foi de gêmeos, o meu outro irmão veio a falecer, ficamos 45 anos na incubadora, 45 dias na incubadora, perdão, e aí toda uma trajetória de 5 cirurgias e 10 anos de fisioterapia, mas eu tenho uma história que eu venho mostrar que é possível se tornar uma pessoa, estudar, trabalhar e superando os limites a cada dia. Eu peço desculpas aí pelas falhas, até um pouco de nervosismo de estar pela primeira vez na TV, mas espero que as minhas reflexões e os meus comentários possam ajudar aí quem está em casa a superar os próprios limites. Eu já tive a oportunidade de assistir, na ocasião, na CMD, né, uma mini apresentação do Eduardo. Isso. E vocês vão poder tomar conhecimento da inteligência, da fortaleza da alma do Eduardo, da capacidade de ele abordar assuntos da sociedade como um todo, né? E a gente vai passar isso por aqui, Eduardo. Sua formação de estudo, você é jornalista? Você estudou aonde? Sim, eu me formei em 2001 pela Universidade Católica de Santos. Tenho 10 anos, um pouco mais de 10 anos aí de formado e toda a minha experiência foi em assessoria de comunicação. Eu nunca trabalhei
em redação propriamente dita, mas tenho uma vasta experiência em assessoria de comunicação. Comecei no Colégio Sete Sapiense, que o senhor conhece muito bem a família Viana. Eduardo, Rose. Depois, pelo bom trabalho realizado lá, eles me indicaram para a Associação Comunidade de Mãos Dadas, a CMD, no qual o senhor também é parceiro, aonde começou a nossa amizade, começou por ali. E eu gosto muito de comunicação, eu amo essa área de comunicação e a assessoria de imprensa me deu vários prazeres profissionais. Eu pude conhecer, tive o privilégio, seu Walter, de conhecer pessoalmente a Zilda Arnes. Nós tínhamos com a CMD um projeto inovador no país, que era do núcleo multiuso da Pastoral da Criança. Foram inauguradas cerca de 30 unidades na região aqui, entre 2003 e 2006, se não me falha a memória. Tive o privilégio de conhecer essa mulher que foi uma líder mundial na questão do cuidar da criança, né? Fui o primeiro assessor de imprensa a revelar o talento do músico Caio Mesquita. Ele era aluno lá do Colégio Sete Sapiense. Com 14 anos, nós conseguimos as primeiras inserções nele na mídia. E hoje é um rapaz que tem um talento reconhecido quase que vários musicistas do mundo todo reconhecem o talento de um rapaz que é santista. Então, conheci o Ricardo Young, que foi presidente do Instituto Etos muitos anos e depois se candidatou a senador com a Marina Silva. Então, a assessoria de imprensa me deu muitos prazeres, muitas realizações profissionais. É uma área que eu amo e que hoje em dia eu continuo também fazendo, mas divido aí o tempo entre as palestras e as capacitações. Inclusive o Caio Mesquita vai fazer a apresentação do aniversário da cidade, né, no Coliseu, é isso? Sim, ele também está vinculado com o projeto do Alexandre Camilo, do livro, né? Da Ação do Coração, enfim. É um rapaz muito talentoso, muito talentoso. A gente aproveita, já interrompendo um pouquinho seu raciocínio, a convidar as pessoas no dia 26 no Teatro Coliseu. Nós vamos ter a apresentação do livro, né, Ação do Coração, um livro maravilhoso, tá? E junto com a apresentação do Caio Mesquita. Então vai ser um dia muito festivo para a nossa cidade e é uma honra porque Santos é um celeiro de artistas, cantores, atrizes, atores, poetas, políticos, enfim. Santos é um celeiro de pessoas importantes e que fazem sucesso. E o Caio vai estar lá dia 26, junto com a Associação do Coração, do Alexandre Camilo. Eu sou vice-presidente da Associação Eduardo Furquini, que é uma honra para mim. Convido a todos vocês. Queria te fazer uma pergunta. Poxa, nós fizemos uma homenagem muito bonita a Zilda Arnes, né? O que você sentiu dela na tua entrevista? Olha, o que eu senti da Zilda Arnes é o que a gente sabe que é um ser humano único, né? É uma pessoa que teve uma ideia que é simples, que o soro caseiro e tantas outras, e a multimistura, que nada mais é do que você pegar especiarias da região e fazer ali uma farinha que vai combater a desnutrição das pessoas. Então, o que eu sinto é que a genialidade das lideranças muitas vezes provém de coisas simples. E ela conseguiu fazer o que a gente na CMD chamava de um exército do bem, né?
que são as voluntárias da Pastoral da Criança, que começou no sul do nosso país e hoje tem polos em muitos países da América Latina. Foi uma perda irreparável, né? Como assessor da CMD, eu tive a oportunidade de colaborar na escrita de 2 artigos que foram publicados em jornais da cidade, enaltecendo essa figura, essa mulher tão única e que teve uma morte, né, seu Walter? Até diferenciada, né? Até nisso diferenciada, digna de mártir, né? Assim, é uma perda, mas fez a sua passagem aqui pela Terra de uma forma primorosa, como poucas pessoas fazem, né? Então você aprendeu, eu te fiz essa pergunta porque a gente aprende muito, você aprendeu muito também nessas entrevistas, mas Eduardo, infelizmente nós já estamos terminando o primeiro bloco do programa. Sim. E nós temos tanta coisa para falar ainda, eu te peço licença para que nós possamos fazer um break. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora no seu segundo bloco. Hoje nós estamos tratando do tema, o nome do tema é superação, do nosso amigo Eduardo Ravasini. Já no primeiro bloco, vocês deram para sentir a qualidade, todo esse acervo de valores humanos que o Eduardo tem. Nós vamos procurar explorar isso, tá, Eduardo? Você entrevistou a Zilda, Bert Jung. Quais são as instituições que você trabalhou como assessor? Então, trabalhei na CMD, que é a Associação Comunidade de Mãos Dadas. Quantos anos? 8 anos. 8 anos? 8 anos. E no Colégio Sete Sapiense, também 8 anos, porque a assessoria de imprensa ela tem uma peculiaridade, né? Você pode prestar serviços para vários lugares, você não precisa exercer full time, que se fala, né? O tempo integral, as 40 horas semanais, na mesma instituição. Então eu trabalhava 3 dias na semana na CMD e no Colégio Sete Sapiense também, e foi um período muito edificante para mim. Eu tive a satisfação de conhecer o Eduardo quando ele estava na CMD, e acho que a gente pode aproveitar também louvar o trabalho da Associação Comunidade de Mãos Dadas, né? As vivências que nós participamos, né? Sim, o senhor até ministrou uma oficina com a gente, tudo. Foi muito bom, aprendi muito. E mandar um abraço para aquele pessoal, um agradecimento ao Eduardo, vamos lá. Eduardo, a Débora Oquida, o Marcelo Bechelli Monteiro, que também foi presidente por 2 gestões com a gente, e a dona Terezinha Calçada Bastos, né, que recebe a gente anualmente naquele jantar que já é tradicional aí para os parceiros, muito acolhedor, e que foi presidente também, né? Então a CMD faz um trabalho brilhante, um local onde eu aprendi muito e que a gente segue como parceiro. Tanto é que o senhor viu a mini palestra que eu dei lá para a CMD. Então eu continuo parceiro deles, hoje em dia intensificando a minha função de palestrante, né? Palestrante de superação de limites e inclusão de pessoas com deficiência. Para quem está chegando agora, né, seu Walter, é bom contextualizar, a gente falou no primeiro bloco, eu sou deficiente físico, ando de muletas e tenho baixa visão também. Então, por conta de uma prematuridade, e essa experiência toda vivencial que eu tenho, é que eu tento passar nas palestras, seu Walter, como eu estava dizendo ao senhor, né? Você encontrou na CMD um lugar certo, né, para você crescer profissionalmente, desenvolver todo o seu potencial. Com certeza. Não vamos esquecer da Marion. A Marion, grande psicóloga também. E aprendi muito na CMD
E eu costumo dizer o seguinte, e lá o Eduardo Viana sempre me dizia, Ravazini, você tem uma história rica, você tem que compartilhar com as pessoas. É uma história que não é comum de se ver por aí, um deficiente que conseguiu chegar tão longe como você chegou. E é o que eu falo, nada acontece por acaso. Quando eles me diziam, talvez eu não estava preparado, né? Hoje eu já sou palestrante há 5 anos, tenho o meu site há 2 anos, então toda aquela bagagem que eu fui pegando foi amadurecendo e o senhor sabe, né, seu Walter, acontece no momento certo, né? Eu fui fazendo palestras voluntariamente para instituições, pegando cancha, que se fala, né? E pegando jeito de expor, e hoje é uma nova atuação profissional para mim. Nessa tua trajetória, Eduardo, em algum momento você pensou em desistir? Ah, sim, em vários momentos. Não penso hoje em dia, mas em vários momentos eu pensei em desistir. Tanto do jornalismo, quanto da área de palestras e capacitações. Sabe, seu Walter, eu me preocupo muito com o adolescente que tem deficiência. O adolescente deficiente, né? Ser adolescente já é por si só muito atribulado, muito tortuoso. E eu gosto sempre de deixar a mensagem para que esse adolescente persista, para que esse adolescente escolha uma carreira para seguir. Muitas vezes a gente vê barreiras na inclusão escolar. Eu já fiz palestras em escolas, universidades, para tentar desmistificar esse lado, dizer que o jovem ele tem que ter as suas oportunidades e o profissional tem que receber esse jovem e municiá-lo de toda maneira para que ele possa crescer. Que inclusão é um processo que a gente faz coletivo, né, seu Walter? Ele sempre tem 2 vias, né? A pessoa que é incluída e as pessoas que as recebem, que orientam o deficiente. Você já tem algum tempinho da faculdade, você disse, já tem mais de 30 anos, agora está contente porque falam que eu sou mais de novo. Criança, mais novo, agora você quer ser mais novo, que bom. Você teve muita dificuldade quando você entrou na faculdade? Eu tive dificuldades de acessibilidade na época, porque há 10 anos atrás os campos universitários não tinham plena acessibilidade como tem hoje, alguns não plena, mas inclusão é um processo de aprendizado, né, seu Walter? Em tudo, como você falou. Em tudo. Então, enfim, mas também tive muita abertura da universidade no sentido de jornalismo é uma disciplina onde há muitas tarefas fora da universidade, entrevista que você faz fora e muitas coisas. E o meu pai me acompanhava em muito dessas incursões fora da universidade, então eu tive abertura. Na questão da digitação, hoje tem programas especializados de áudio que ajudam quem tem baixa visão como eu. Eu tenho amigos completamente cegos que mexem em computador, mas há 10 anos atrás não existia. Então eu precisava recorrer a familiares, eu precisava recorrer a amigos, enfim, que ajudaram, namorada na época, um monte de gente se mobilizou para que eu concluísse a faculdade. Bom. Parabéns. Obrigado. Certo. O Eduardo nos trouxe uns vídeos de poema, né? Nós vamos começar a passar agora o primeiro poema, depois a gente vai fazer já o intervalo do nosso segundo bloco
Eu gostaria que na abertura do terceiro você comentasse sobre o poema. Então, posso só dar uma explicaçãozinha? Esses poemas são realmente de autoria própria e que eu uso nas minhas palestras e nas minhas capacitações. Porque quando a gente fala que o deficiente tem potencial criativo, eu acho que, além da gente falar, eu acho que dizem que o discurso move dezenas de pessoas, né? Mas que um exemplo pode mover uma multidão. Então eu tento trazer o exemplo de que é possível ser criativo, apesar de todas as limitações. Vamos passar o poema, depois eu vou voltar nessa frase que você colocou, que é muito importante. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, já agora no seu terceiro bloco. Passa rápido, Eduardo. O nosso amigo Eduardo Ravazini, falando sobre o tema superação, nós assistimos um vídeo belíssimo, um poema de sua autoria, né, Eduardo? Você quer comentar alguma coisa sobre esse poema? Sim, vou comentar sim, mas antes eu não posso deixar de agradecer, como o senhor fez no início, agradecer a sua produção. Eu quero agradecer quem me ajuda, que duas pessoas em especial, que é a Érica Monteiro, que produziu todos os meus 20 poemas que estão disponíveis no YouTube, pelo meu site eduravazini.com.br,
E também agradecer a Patrícia Máximo, que está me assessorando há uns meses no crescimento do meu Facebook. E dizer que tem algumas empresas da região, seu Walter, que estão me apoiando com o site e nesse processo de conscientização, de inclusão que eu tenho levado para as instituições e para as empresas. Quais são as empresas? A Flypower, desenvolvimento de sites, a Cantina De Luca, a Mastermind de treinamentos e a Clínica de Estética e Desenvolvimento Prana. E dizer para quem está me assistindo que se você se identifica com a causa da inclusão das pessoas com deficiência, se identifica com a superação de limites, pode entrar em contato. Tenho certeza que a gente vai fazer uma bela parceria e está levando esse conteúdo que é de extrema importância, né, seu Walter? E esse poema? O poema Criação foi um poema que eu criei há uns anos atrás, falando sobre família. A família hoje, seu Walter, a gente vê grandes coisas que tem que se superar, né? Grandes problemas familiares. Não é porque eu costumo sempre passar para as pessoas assim, a família é a base. Agora, não é porque eu estou aqui do outro lado e você em casa que é um deficiente adolescente está me assistindo, não acho que porque eu estou aqui que eu não tive dificuldades. Eu sou como você, eu sou filho de pais separados, sou o mais velho de 3 irmãos. Dificuldades, a gente tem dificuldades em todos os ramos, né, seu Walter? E hoje em dia as pessoas, infelizmente, estão cada vez mais individualistas, estão cada vez mais vendo o seu lado. Eu tive muito apoio familiar, sim, mas não quer dizer que eu não tenho problemas. E até hoje tenho problemas. E o que eu quis traçar nesse poema, que eu falei, o pai e a mãe, é o ideal. É o ideal de família que eu quis passar nesse poema. Que às vezes é uma utopia, mas que a gente tem que buscar, né, seu Walter? Tem que buscar, porque o que a gente vê são pais que não aceitam filhos, pais que se separam, irmãos que conflitam entre si, e a gente tem que resgatar a família, né? E até por um desabafo meu eu escrevi esse poema, e eu fico muito feliz que hoje ele tem mais de 230 acessos, é um dos meus mais acessados, e que algumas dores que eu passei hoje em dia estão ajudando pessoas a refletirem, pelo menos. Eu ia falar isso, né? Eu pouco me comunico com meus telespectadores, que eu procuro deixar os nossos amigos passarem o máximo que... Mas eu me veio agora à mente isso, né, Eduardo? Eu acho que as pessoas que estão nos vendo, que estão vendo Eduardo, estão ouvindo Eduardo, tenham acesso aos poemas dele, mas que sirva como uma reflexão, mas não apenas como uma reflexão, mas também como uma mudança de atitude, né? Sim. Se preocupe mais de unir a família, se preocupe mais de amar seus filhos, sabe? Isso é importante, Eduardo. Eu acho que esse poema, que é o que tem mais acesso, que você falou, né? Está à disposição do pessoal, a gente vai repetir, né? No meu YouTube, pelo meu site, eduravazini.com.br. E uma coisa que é bacana a gente falar, é um prazer para mim, seu Walter, pela primeira vez eu estou tendo aqui no Estrela Guia poemas meus vinculados na TV. Puxa então, vida. É um privilégio meu e um grande prazer. O privilégio é nosso, Eduardo, o privilégio é nosso. Eu não sabia disso não, mas eu fico muito feliz e sempre me coloco, o programa está sempre à sua disposição. E esse poema é um poema que obriga as pessoas não só a refletirem, mas também a mudarem aquilo que precisam mudar, Eduardo, porque eu acho que nós precisamos, é isso que você falou. Outro bloco. Quer passar agora? Vamos conversar mais um pouquinho. Esse seu poema, você tem 20 poemas, né? Sim. Já falou da sociedade,
querem passar o vídeo agora? Nós temos vários. Vamos mais um poema? Nós temos que divulgar o que você faz. Depois temos as palestras ainda. Meu pai, vamos lá. Mais um poema. Coisa, ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. O nome do poema é Escrever. Infelizmente, nós estamos agora entrando no quarto e último bloco do programa Estrela Guia na TV, hoje falando sobre o tema superação com o nosso amigo Eduardo Ravazini. Nós acabamos de ver um poema, o título era Escrever. Eduardo, o que é que você quis passar com esse poema? Walter, eu como jornalista quis passar a importância da escrita, né? Eu costumo dizer assim, o mundo só é o mundo de hoje porque um dia alguém escreveu, né? Porque toda a transmissão de conhecimento, seja em qualquer área que for, ela acontece através da escrita, né? E assim, o homem vem buscando, através da genética e através da ciência, formas de permanecer na Terra, né? A gente vê que a expectativa de vida vem aumentando cada vez mais. E assim, a escrita já faz você permanecer, olha que mágica, é tão simples e tão mágico ao mesmo tempo, você poder concretizar as suas ideias, tornar concreto aquilo que você pensa. E você só torna realmente concreto aquilo que você pensa quando você escreve. O teatro, o cinema, qualquer forma de arte, a poesia, advém da escrita. A escrita é a base de tudo, é uma das minhas paixões, e eu acho que falta o jovem entender a importância de se escrever. Eu acho que as escolas teriam que trabalhar com música também. Nós temos grandes poetas, Renato Russo, Cazuza, Gonzaguinha, sabe, porque a escrita muitas vezes está longe do jovem. E eu acho que a música e a poesia e o vídeo é uma forma de aproximar o jovem dessa coisa da escrita. E a música, principalmente como um poema, né? Uma Sim. música de qualidade, eu acho que é muito bacana. Eduardo, eu vou espremer aqui o nosso tempo. Puxa vida, o Eduardo é um palestrante. Então você na sua casa, não diga, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir, isso eu não consigo, eu não vou nem me inscrever nesse vestibular, eu não vou passar. Sim. Acredite, faça o que esse jovem fez, acredite. Hoje ele é um palestrante, às vezes palestra para mais de 2.000 pessoas. Os temas das suas palestras, Eduardo, para que o nosso povo possa conhecer. Então, eu tenho um tema que é um novo olhar, né? Porque todas as questões precisam de um novo olhar, de você olhar diferente, às vezes para a sua própria vida, olhar diferente para o próximo, olhar diferente para a inclusão do deficiente,
Então eu tenho vários temas, depois no site que a gente já passou aqui, vai repetir no final, as pessoas podem ver os temas, que basicamente são de superação de limites e de inclusão de deficientes, né? E eu acho muito importante passar essas mensagens. Só falando bem rapidinho, Walter, eu tive a honra de participar de um intercâmbio em 2011. Eu fui para a Áustria e lá eu fiz uma participação num congresso, uma mesa de debates no final, e eu fiz uma participação como palestrante. Isso está disponível no YouTube. Então, assim, as pessoas terem ideia de que um deficiente pode ser um profissional, pode viajar e pode tá mostrando o seu potencial para fora do país. E não só eu, como outros aqui, fomos 2 deficientes aqui de Santos, eu e mais uma para-atleta chamada Andrea Tartari, e acompanhado de terapeutas, e teve uma delegação de São Paulo que foi também. Então, aí a pergunta que eu faço, aonde está o limite? É claro que o limite ele existe, mas o limite ele pode ser transferido. Hoje o seu limite é nessa área aqui, mas amanhã você pode dar um passo e já não ser mais a área antiga. Eu nunca tinha viajado internacionalmente, então já transpus esse limite, como vários outros. E eu costumo dizer, eu não sou melhor do que qualquer deficiente que esteja exercendo qualquer função. O deficiente que vende bala no sinaleiro, o deficiente que dá aula, o deficiente que faz artesanato. Eu sou tão deficiente quanto qualquer um outro. O que a gente tem que rever é a postura e, claro, uma inclusão bem feita. Eu também falo que nascem deficientes em todas as classes sociais, e é por isso que a gente tem que brigar por um ensino público de qualidade. Porque o deficiente de uma classe menos favorecida tem que ter os mesmos, como é que eu posso dizer? Direitos e os mesmos oportunidades que qualquer outro. Eu vou ler aqui o tema das suas palestras, né, para que a gente possa ter tempo ainda de terminar o programa de uma forma mais proveitosa. A sustentabilidade passa por uma sociedade mais inclusiva e por um ambiente mais acessível a todos. Sim. Jornalista fala demais, você me perdoa. O tempo corre demais, faz mal. Mas as pessoas veem a sustentabilidade só na área ambiental. É claro que a área ambiental é de suma importância, mas a gente tem que trabalhar a área ambiental integrada com as pessoas e com o direito das pessoas de irem e virem, tendo elas deficiência ou não. Agora eu vou ler os temas, porque nós estamos já com o tempo estourado. A gente tem um poema, tem um outro tema que o Eduardo fala, um novo olhar sobre a própria vida, isso ele já comentou, e a necessidade de se empenhar mais a cada dia. Isso tudo você tem acesso no YouTube. Guarde o tema, guarde a abertura do tema. Um outro tema, um novo olhar sobre a inclusão. Um outro tema, inclusão educacional, uma questão de visão e atitude. Pena que esse tempo está acabando, Eduardo. A gente tem tanta coisa para falar, você vai ter que voltar aqui, meu irmão. Com todo prazer. Deficiência intelectual. Desafios na busca da autonomia. Nós já vamos caminhando para o término do nosso programa, Eduardo. Nós ainda temos um poema, né, que você vai comentar antes que ele seja feito. Nós vamos terminar o programa com esse poema. Eu quero agradecer a você, meu telespectador amigo, a você, minha telespectadora amiga, que você veja esse programa, que vá no YouTube, reveja esse programa no YouTube, visite o site, visite o YouTube do Eduardo. Eu saio daqui um pouquinho hoje, Eduardo, feliz, muito gratificado porque você esteve aqui e está fazendo essa lição de vida a todos nós. Você está dando uma lição de vida maravilhosa.
E eu me sinto um pouquinho envergonhado pelas vezes que eu parei e pensei, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir chegar lá. Eu tive medo. Você mostrou que quando a gente quer, a gente pode. O meu agradecimento de coração, tá? E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, ensinando essa sociedade, ensinando a todos nós. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você vai ter que voltar um pouquinho mais adiante, Eduardo, porque tem muita coisa para falar. Meu querido Walter, eu é que agradeço pelo seu carinho, pela sua amizade. Agradeço a todos os espectadores, agradeço ao Fernando pela produção dos poemas, enfim, e agradeço a todos. E quero deixar um recado, Walter. Você não precisa se sentir envergonhado por ter querido desistir ou coisa parecida, assim como quem está me assistindo em casa, não precisa, porque eu muitas vezes já me senti, já quis desistir, mas a gente tem que progredir. E o que eu costumo dizer é que se cada um ajudar um pouquinho, muitas vezes o deficiente escuta na sua própria casa, não aguento passar a minha vida fazendo favor para você, ou te ajudando, ou coisa do tipo, assim como os idosos escutam algumas coisas assim. Acho que não é por aí. Acho que se cada um colaborar um pouquinho só, a gente consegue chegar longe, e todos chegando longe é um bem coletivo, né? É para todo mundo. A vitória de um é a vitória de todos. Obrigado, muito Eduardo. Obrigado. Parabéns pela sua vida, pelo seu trabalho. Eu queria deixar rapidamente um beijo para minha amiga Adicleia do Marapé, a Rose do Campo Grande, que sempre nos vem e faz os comentários do programa, ao Beto, a Ana Regina, ao Marcos Roberto, o Betinho, a Cris, enfim, toda essa legião de telespectadores que sempre nos assistem. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe a todos nós, que te abençoe também. Nós ficamos com um poema. O último poema é o Meu Amigo. Você quer comentar alguma coisinha para depois a gente passar o poema? Seria ótimo. Só para encerrar com um último verso que diz assim: mesmo longe, sempre estou contigo. Então a amizade legítima é a amizade que, mesmo à distância, está se preocupando, está cuidando, e é isso. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Fiquem agora com o poema do nosso Eduardo. Que Deus abençoe a todos nós. Te abençoe. Obrigado pela lição de vida que você nos deu.